Muito bom dia, muito bem-vindo a mais um nosso Pensiore, nessa semana eletrizante. Muito bom dia, produção. Tudo bem? Hoje, dia 21 de fevereiro, terça-feira. Obrigado a todo mundo que foi ontem na igreja me acompanhar, Vida Nova 100, muito bom. Hoje, daqui a pouquinho, eu estou ministrando de novo, o culto agora às 9 da manhã, mas eu devo pregar por volta de umas 10h30, 11 horas. Se você quiser correr para lá depois do programa, se você morar perto, é o meu convidado. Estou muito feliz de estar aqui, muito carinhoso o pessoal do Rio de Janeiro. Muito bom estarmos juntos aqui. Me manda esse bom dia todo especial. E já fica meu abraço aqui para todo mundo de Itaguaí, que me recebe com tanto carinho. A gente está numa série muito especial, 5 características de uma pessoa complicada. Ontem a gente falou do perigo da indecisão, pessoas que não sabem o que quer, não sabem para onde vai, sofre e faz todo mundo sofrer. E hoje a gente vai falar sobre um problema terrível que eu vou te dizer já qual é, mas antes me manda esse bom dia que só você sabe. Aquele bom dia em caixa alta, né, produção? Aquele bom dia de gente bem resolvida, aquele bom dia de gente feliz, que a gente ama receber aqui, o carinho de todo mundo. E não fuja dos seus compromissos, hein? Não fuja dos seus compromissos. Servir a Deus tem que ser intensamente. Então, junto aqui no canal do Pensiore, tem Hora que Melhora, Clamor da Madrugada, Sermão, tem uma vida cristã completa. Certo, produção? Tá ligado aí? Então tá bom. Gente, vamos trabalhar então? Vamos trabalhar porque o tempo urge e tem muita coisa pra gente tratar nesse nosso encontro de hoje. A gente vai falar sobre a segunda característica de uma pessoa complicada. Que Deus me livre das pessoas complicadas, viu? Porque lidar com gente complicada, lidar com pessoas complicadas é complicar a sua própria vida. E o maior problema é que pessoas complicadas, elas não se dão conta do enrosco que elas são para elas e para os outros. Já chega a dureza da vida, já chega as dificuldades do dia a dia, já chega os grandes enfrentamentos que a gente é obrigado a passar todo dia. Quando a gente lida com essa situação de gente complicada, é um problema. E hoje a gente vai falar da segunda característica de uma pessoa complicada, que é o impulso. Pessoas impulsivas. Ou seja, ela mesma se lança para frente. Ela mesma se atira para o precipício. Pessoas impulsivas são marcadas por frustrações, derrotas, porque quem compra de forma impulsiva, o que acontece? Se arrepende. Quem casa de forma impulsiva, se arrepende. Porque o impulso, ele tira de você a capacidade da análise, da percepção, da crítica, de ouvir a opinião do outro. Claro, repito, tem hora que é importante ser ágil, tem hora que é importante pegar impulso. Agora, quando você dá o Google aí, e vê que o impulsivo é o indivíduo que atua e reage sob impulso do momento de maneira irrefletida, em outras palavras, ele reage ao que está acontecendo agora. É o peixe, né? Já viu o peixe em pesqueiro? A boca do peixe é toda furada. Mas ele está com fome, tem um anzol ali com isca, ele vai lá e morde. Né? Ele é impulsivo. A fome, o desejo por comer, e daí que já fui pego em anzol 1000 vezes? E daí que minha boca está toda arrebentada aqui de furo? O importante é que eu tenho fome. O impulso, ele é o contraponto do raciocínio. Pessoas impulsivas raramente pensam. Pessoas impulsivas raramente têm momentos de reflexão. Na verdade, quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos as coisas sem pensar? Se a gente soubesse o perigo que é um posicionamento, uma palavra, uma atitude, claro, tem coisa que é banal, né? Tem coisa que não fede nem cheira, mas tem decisões que podem alterar o rumo da nossa vida. E se a gente não tiver um mínimo, mas um mínimo mesmo, de cuidado, de zelo, a gente pode trocar os pés pelas mãos.
Então, as pessoas costumam agir por impulso porque confiam muito na sua intuição, né? Mas o que a Bíblia nos ensina, produção? Que o mais enganoso é o quê? É o coração do homem. A Bíblia diz que você não deve confiar no homem. Isso inclui você. Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. Então, cuidado com esses fortes impulsos. Ele vem com uma certeza, ele vem com uma convicção, ele vem com um sentimento de que é isso, e que é isso, você tem que ir, porque senão você vai ficar para trás, e em detrimento disso você não está interagindo socialmente, você não está refletindo, você não está percebendo se isso é uma boa relação, você não está se dando conta dos riscos envolvidos nessa decisão, e aí, lamentavelmente, o comportamento impulsivo sempre vai trazer prejuízo, sempre. Ou um prejuízo afetivo, ou um prejuízo emocional, financeiro, emocional, porque o nosso instinto impulsivo, ele não nos alerta para o perigo iminente. Ele só quer uma coisa, morda a isca, namora, beija, compra, né? E em paralelo ele vai escondendo os riscos de estar vivendo aquela situação. Então, no entanto, gente, agir sem pensar pode causar problemas dificílimos de resolver, especialmente quando ocorre frequentemente. Lamentavelmente, não sei você aí, mas eu particularmente conheço pessoas que cometem atos impulsivos todos os dias. E muitos deles têm sorte, viu? Sorte. Por que sorte, pastor? Porque tem pessoas ao lado com paciência. Porque o rastro de erros é um negócio pavoroso, tá? Tem alguns exemplos em que é necessário a gente ter autocontrole para cultivar bons relacionamentos, né? São os casos de quando há raiva, tem que ter autocontrole. Pô, eu não posso falar tudo que vem à minha cabeça, meu Deus do céu. Eu não posso falar tudo que eu tenho vontade. Ah, pastor, mas eu sou um livre aberto, então leia-se sozinho. Ah, não, pastor, eu sou uma pessoa que eu não guardo nada para ninguém, eu falo tudo que vem à minha cabeça. Então mora sozinho, vai numa ilha. Porque você pode arrebentar o dia de alguém, uma pessoa talvez está ali no fio de esperança. Ela pode estar ali se apegando à palavra de Deus ali e tentando sobreviver. Aí entra um elefante na loja de cristal que é você e vai lá despejando toda a sua fúria, toda a sua raiva. Meu Deus do céu, o Espírito Santo fala, eu estou aqui trabalhando duramente para essa pessoa se levantar. Aí vem um troglodita igual a você, fala um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, vomita seu amargor, vomita sua dor e destrói. Então, tomar cuidado. Brigas, né? Já viu briga de trânsito? Como todo mundo é macho. Todo mundo é guerreiro, todo mundo é lutador de UFC, todo mundo é valente. Por quê? Porque atrás de um volante, atrás da máquina, todo mundo se acha o bambambam. Desceu do carro, é tudo uns bosta na água, tudo uns bunda mole. Mas por que isso? Por causa do impulso. Eu não vou bater em ninguém. Eu não vou ter a coragem. Eu, Diego, não tenho coragem de matar uma mosca. Quem dirá dar um tapa na cara de alguém? Aí eu tô lá atrás do meu carro. Deixa aí, vamos resolver aqui fora. Bobagem. Idiotice. Se eu descer, não vou resolver nada. Se bobear, nem desce do carro. Mas o impulso, gente, ele é terrível. Porque ele mata. E eu pergunto, quantas coisas você já perdeu por conta do impulso? Quantas oportunidades maravilhosas você simplesmente perdeu? Porque foi dominado pela raiva, pelo ódio, pelos excessos. Então, esse comportamento impulsivo, ele é prejudicial. Ele vai custar o seu bom desempenho profissional e vai tornar você uma pessoa complicada. Vai tornar. Tem empresas que riscam do hall de funcionários. Pessoas que, não chama fulano não, porque a maioria das pessoas que quando são muito impulsivas são aquelas pessoas que começam bem, mas ao longo do caminho, o que elas fazem? Desanimam. Então, são pessoas que a gente fala assim, é o famoso fogo de palha.
né? Então começa dando ideia, vou fazer, conta comigo. Mas você já viu esse filme anteriormente, sabe que tudo isso aí é garganta, sabe que tudo isso aí é garganta. E esse é um grande problema, porque quando a gente age sem pensar, quando a gente faz sem calcular os custos, os ônus, né? A gente perde, a gente sofre, né? Provérbios 13, 16 fala assim, ó, olha que lindo o que Salomão nos ensina. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez, ou seja, a sua loucura. Então, o cara que é sábio, prudente, ele estudou, ele ouviu, ele refletiu, ele pegou opinião, né? Ele viu cases parecidos com o que ele está fazendo. Opa, eu tenho base para isso, eu tenho caminhos para isso. O tolo, ele vai de acordo com o seu instinto, com a sua vontade, né? Ele fala o que vem à cabeça, né? E essa insensatez expõe ele a um ambiente de loucura. Quem confiará num camarada como esse? Qual a pessoa séria? Já parou para pensar se será que esse nível de pessoas que você atrai, pessoas tudo atrapalhada, tudo desmaiada pela vida, tudo tranqueira, será que não é porque você tem agido como insensato? Porque o sábio olha para você e fala assim, puxa vida, não dá. Não dá, porque desse jeito que vive não dá. Aí o insensato atrai insensato. Eu não creio não que os opostos se atraem, viu? Eu não creio não. Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente aparenta ser. Eu acho que a gente traz para perto da gente pessoas muito próximas. Então eu vou te dizer aqui, porque pode parecer uma coisa simples. E talvez tudo que eu estou te falando você já saiba. Mas ainda há um rastro de destruição de pessoas morrendo pelo simples fato de não pensarem, não raciocinarem, não colocarem em xeque a sua vida. E eu vou dizer aqui algumas consequências que pessoas impulsivas enfrentam, para você parar e pensar. A primeira consequência, uma das mais mortais, é a desgraça das decisões precipitadas. Ou seja, de você entregar o ouro antes da hora. Não é o momento, mas eu estou gastando dinheiro, eu estou decidindo, porque é o impulso. É a mesma coisa que uma pessoa que está jogando, seja dominó, seja algum jogo de cartas, e ele tem uma carta valiosa na mão. Aquela carta é para ser usada no último momento do jogo. Só que no impulso, ele queima a carta numa jogada boba. Ele perdeu todo o valor. Assim é o impulsivo. Ele tem horas certas para tomarem as decisões. Tem momentos certos para fazer a reunião. Porque se você faz no momento certo, tudo que é no momento certo potencializa você, potencializa o resultado, amplia a capacidade do crescimento. Agora não. O impulsivo, ele queima as oportunidades que a vida lhes dá de forma precipitada. E esse é um grande risco, lamentavelmente, para as pessoas impulsivas, porque muitas vezes a gente se torna uma pessoa que tem uma informação, que tem uma boa ideia, tem uma boa criatividade, mas a gente não considera a espera, a gente não sabe aguardar, tudo é para ontem, tudo é agora. Nos tornamos mimizentos, chatos quando as coisas não vêm no nosso tempo. Cuidado com decisões precipitadas. Uma bênção cedo demais nunca é uma bênção. Cuidado quando você tem pressa em resolver. Pressa, matura. Claro, tem assuntos e assuntos. Eu estou falando aqui no geral, né? Porque aquilo que é urgente e importante, a gente sabe que não é pessoal, tem que ser tratado. Agora, tem coisas, pessoal, que é importante, mas não é urgente. E eu posso escolher melhor as palavras, eu posso raciocinar melhor. Olha, quando você fala de improviso, é muito arriscado você falar além do que deveria. E quando você fala além do que deveria, principalmente quando você está numa discussão com alguém que está contra você e você quer provar a sua verdade, você quer provar o seu valor, você quer dizer que tem razão, só que quando você fala para uma pessoa que está do lado oposto a você numa situação mais do que deve, ela vai esquecer tudo aquilo que você está querendo dizer para ela se apegar exatamente aos excessos. E aí ela vai jogar os excessos na sua cara, tentando minimizar a conversa importante para dizer que ela tem razão,
porque você é exaltado, porque você grita, porque você fala demais, porque você é sem educação. Então, tome cuidado, porque o impulso faz você ter posicionamentos extremamente indevidos numa única razão. Qual é, pastor? Precipitadamente eu vou me destruindo. Segunda característica, ou segunda consequência do impulso, anota aí, colocam-se em situações de risco. Colocam-se em situações de risco. Como a gente não consegue pensar a longo prazo, a gente acaba colocando a nossa vida em jogo, né? Porque o impulso, ele está preocupado com a sua satisfação naquele momento. O impulso, ele está interessado que você se dê bem ali. É o seu interesse. Então, eu estou carente, vê um impulso. Eu estou precisando de dinheiro, vê um impulso. Só que qual é o grande problema? Algumas vezes custa muito caro. Uma decisão impulsiva, um casamento feito debaixo de impulso, uma empresa feita debaixo de impulso, um ministério, uma igreja, seja qualquer esfera, pode comprometer o seu futuro e acabar estourando em você e em todos ao seu redor. Lembra de Jonas? Jonas, Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Foi um impulso, ele achou que poderia fugir da vontade de Deus. Olha quanta gente foi prejudicada por conta do impulso de Jonas. Quanta gente perdeu seu patrimônio, perdeu seu ganha-pão por conta de um irresponsável. Olha, um homem impulsivo é uma bomba relógio. Cuidado com amizades com pessoas impulsivas. Principalmente impulsivos em relação às coisas de Deus. Que um dia ama, outro dia odeia. Eu vou dizer para você, a única forma de você se manter firme em Deus é a constância. O que é a constância? Não é aquela labareda de fogo que todo mundo vê, uau, não, é aquela brasa. Sabe aquela brasa baixinha, discreta, mas quando você coloca a mão assim sobre ela, sempre vem um calorzinho na mão? Então não se preocupe com essa religiosidade de querer ficar inspirando as pessoas com movimentos estupefatos. Nossa, porque eu oro 70 horas por dia. Nossa, porque eu clamo nas madrugadas. Nossa, porque... Meu irmão, se você consegue, parabéns para você. Deus nunca exigiu isso de ninguém. Isso é sacrifício de tolo. Deus exigiu você crer em Jesus. Crer nele de todo o seu coração. Então, cuidado com as situações de risco que o impulso pode ser. Vai fazer uma compra? Vê se você tem dinheiro para pagar mesmo. Vê se você tem uma estabilidade profissional. Conversa com a sua esposa. Entendeu? Conversa com a sua esposa. Por quê, produção? Porque algumas vezes o vendedor fala assim, ó, se você não comprar agora, o preço vai subir. Mentira. Se você não comprar agora, vai acabar. Mentira. Olha, estava reservado, mas o rapaz ainda não deu o sinal. Se você der o sinal, é seu. Mentira. Mentira. Todo dia que você for na loja, ele vai arrumar uma coisa para você comprar. Se não comprar hoje, comprar amanhã. Cuidado, porque algumas vezes a gente cai na lorota do vendedor e esquece de falar com quem, produção? Com a esposa, com o esposo, com o filho, com a família. E quem vai pagar o preço se não der certo? A família. A família inteira. Terceira dica para você que... Terceira dica não, terceira consequência de pessoas impulsivas. Vivem na defensiva. Anota aí. O que é na defensiva? Pessoas impulsivas não gostam de feedback. Pessoas impulsivas odeiam ser contrariadas. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa, pensa diferente, pensa direitinho, olha, isso aqui pode estar acontecendo. Puxa vida, calma aqui, olha ali, olha por esse ângulo, né? Vamos pensar aqui bonitinho. Calma, não faz assim não. O impulsivo não quer nem saber da hora do Brasil, meu irmão. O impulsivo, ele acha que é inimigo todo mundo que o tenta frear.
O impulsivo, ele ora com ódio. Ele acha que a pessoa está invejando ele. Só que a pessoa está enxergando algo que ele não está vendo. Cara, não é hora de comprar isso não, tá caro. Não é a hora, o cara tá te enganando, o vendedor tá te enganando. Não, mas é meu, eu quero. E coloca na cabeça e não tem quem mude. O cara vai, depois que compra, aí vê que é a cagada que fez. E aí começa, por que vocês não me avisaram? Todo mundo quis avisar. Cuidado, a impulsividade faz você viver na defensiva. Por quê? Na defensiva você não deixa margem para ninguém te corrigir, para ninguém te orientar, para ninguém te dar um ombro amigo, para ninguém simplesmente falar para você, faz isso, faz aquilo. Então cuidado, né? Cuidado, porque o impulsivo, ele não ouve. Ele não ouve. E por não ouvir, ele paga um preço altíssimo. Altíssimo. Porque ele não quer ouvir, quando ele falha, ele não quer contar para ninguém. Todo impulsivo acaba emocionalmente doente. Porque ao mesmo tempo que ele não quer contar para alguém, ele não quer a opinião de alguém naquilo que ele vai fazer, quando dá errado, ele quer manter a pose. Aí o que ele faz? Ele dentro dele digere as dores. Isso é terrível. Tá? Mas quando é que a pressa que nos faz ser impulsivo? Quando é que acontece essa pressa? A pressa, a correria, o dia a dia, eu estou atrasado. Sim, a pressa muitas vezes é o grande inimigo mesmo, porque o chefe liga, né? E você que é dona de casa e sabe do que eu estou falando, né? Todo dia cozinha maravilhosamente bem. Só que hoje o pastor Diego vai almoçar na sua casa. Não que eu seja grande coisa, pelo amor de Deus. Mas vou almoçar na sua casa. Oxe, o pastor Diego vai almoçar em casa, precisa fazer um negócio aqui e tal. Aí queima o arroz, queima o feijão, queima a carne. Você sabe cozinhar, mas a pressão vai tornar tudo mais difícil, porque ela vai ofuscar passos importantes. Então, eu sei, gente, que tem urgência. Eu sei que tem coisas que não tem como não fazer na hora, mas atribuir essas situações como algo que acontece sempre, é óbvio que eu já errei pela impulsividade. É óbvio que tem coisas que chegam no meu colo que eu tenho que fazer na hora. E, lamentavelmente, algumas vezes eu acerto e algumas vezes eu erro. Eu não estou me referindo exatamente a esses cenários que são, muitas vezes, corriqueiros. Mas eu estou falando quando eu trago para a minha característica, para o meu temperamento, né? Atitudes que me identificam, por exemplo, com Pedro, que era um cara extremamente impulsivo. O apóstolo Pedro cortou a orelha do soldado Malco, Jesus foi lá e pôs no lugar. O Pedro que nega Jesus, né? O Pedro que desiste do ministério. Pedro era um cara que, assim, do mesmo jeito que ele amava, ele odiava, do mesmo jeito que ele queria, ele não queria, movido por sensações. E isso, gente, né? Esse sentimento do impulsivo que deixa a gente mais esquentadinho, mais nervosinho, né? A gente precisa parar e pensar um pouco, né? Parar e pensar o quanto que realmente eu tenho sido inteligente na minha vida. O quanto que eu tenho sido uma pessoa capaz de crescer, desenvolver, né? Eu quero ler até um texto para você que eu li do soldado Malco, é João 18:10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 10, fala assim, ó: Simão Pedro, que trazia uma espada. O que o cara tinha uma espada, meu? O cara é discípulo de quem? De Jesus. Mas o que esse camarada faz com uma espada na cintura? Tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Então, Pedro era um camarada que, dentro do seu impulso, ele tinha uma boa intenção. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar todo mundo. Né? Eu quero ajudar. Só que, do mesmo jeito que ele era intenso para querer ajudar do jeito dele, ele fracassava. Lembra de quando ele andou sobre as águas? É fantástico. Quando ele tem um impulso de falar assim, ó, se tu és o Cristo, deixa-me andar contigo sobre as águas. Lindo, maravilhoso. Ninguém andou sobre as águas. Pedro é o único. Agora,
No mesmo jeito que ele andou sobre as águas, ele também olhou para as ondas e afundou. Por quê? Porque pessoas impulsivas, o momento, a situação, determina a sua velocidade, a sua experiência e a sua fé. Então, muitas vezes, pessoal, e eu falo com muita tranquilidade aqui, você tem tudo para dar certo. Você é um cara bem resolvido, uma mulher de Deus, uma pessoa inteligente, com futuro, com metas, com projetos. Mas, lamentavelmente, essa impulsividade torna você uma pessoa difícil de ser corrigida, ser alertada, está sempre lidando com as consequências dos erros, nunca consegue fazer um preventivo, nunca consegue entender num momento ainda de possibilidade. Opa, vou estancar essa situação aqui. Opa, vou dar uma parada nesse cenário aqui. Opa, não vou tratar sobre isso. Por quê? Porque se você não tratar seu impulso, escuta isso aqui, você vai viver com remorso. Pessoas que são impulsivas, pessoas que são impulsivas, pessoas que são impulsivas vivem debaixo do fardo do remorso. Pensa nisso. Se você é uma pessoa que constantemente está se arrependendo do que faz, toda semana é um choro, é um desabafo, é uma DR com todo mundo, porque eu errei, porque eu não aprendo, porque eu sou sempre assim. Se você vive essa vida, eu sinto em dizer para você que você é uma pessoa lamentavelmente impulsiva. Impulsiva. Tá ligado, produção? Agora, como controlar a impulsividade? Vamos lá, vou te ensinar. Como controlar essa praga chamada impulsividade? Primeira coisa, anota aí. Lembre-se de parar e pensar. Para e pensa. Se você parar e pensar, você vai eliminar metade dos impulsos. Se você parar e pensar, você vai comprar menos bobagem do que compra. Para e pensa. Domínio próprio. Antes de partir para a ação, para e pensa. Eu tenho dinheiro, eu preciso disso. Realmente é necessário? É fruto do que essa necessidade? Essa pessoa que eu estou estendendo o tapete vermelho, quem ela é? Da onde ela vem? Quem a conhece? Quem a conheceu diz o que sobre ela? Meu Deus do céu. Ó, vai fazer um negócio, cadê o contrato? Ah, não, mas é de confiança. Para com isso, para de ser ingênuo, para de ser otário. Vai perder dinheiro até quando? Vai ser feito de idiota até quando? É o preto no branco, lindão. É contrato assinado, reconhecido, firma. Para com esse embalo. Ele está resolvendo tudo para mim. Porque a hora que der errado, se ele não cumprir o que prometeu, se você pagar e ele não entregar, não adianta você chegar para um juiz e falar para o juiz que ele foi indicado por um amigo. Não adianta você chegar para o juiz e falar que você tinha boa intenção. O juiz vai falar assim, você assinou o contrato, lindão? Não, então prova que você pagou para ele. Para de ser empolgado, faz contrato, estabelece regra. Ah, eu não quero trabalhar assim. Você não quer trabalhar assim? Então você vai procurar outro. Porque eu trabalho com contrato, eu trabalho com coisa certa. Por esses dias mesmo, uma pessoa veio aqui querendo pautar algumas coisas para a gente fazer aqui. Não, porque eu trabalho assim. Aí começamos a colocar o certo e a pessoa falou que a gente estava exigindo muito. Exigindo muito. Porque com fulano não é assim. Com fulano é bagunçado. Com cicrano é bagunçado. Aqui é coisa certa. Aqui tem contrato assinado, reconhecido, firma, cada um arca com a sua responsabilidade. Quer, não quer, tchau e bênção. Para e pensa. Para e faz reflexão. Lembra de andar cheio do Espírito Santo para ter sabedoria, domínio próprio. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Parar, pensar, cuidado com essa ladainha. Tem gente, e você não pode se ofender, achar que está ofendendo alguém não porque querer a coisa certa. Ó, se eu vou numa loja
e eu falo para o vendedor que eu quero pensar e o cara fica nervoso, eu não volto ali nunca mais. Porque é meu direito pensar. O problema do cara, se ele está atrasado com a meta dele de venda, eu não sou obrigado a comprar uma coisa porque o cara está desesperado. Eu não sou obrigado a comprar uma coisa porque o fulano acha que porque ele pegou meia dúzia de sapato, eu tenho que levar um sapato. É o trabalho dele. Você tem que começar a se respeitar. Você tem que começar a respeitar seu dinheiro, seu ganha-pão. Por isso que você nunca vai enriquecer na vida. Porque trata o seu dinheiro como qualquer coisa. Gasta o seu dinheiro com qualquer bobagem. Porque o fulano, o que vai... Ah, eu comprei, né? Porque, coitado do vendedor. Vai, trouxa, vai lá. Vai comprando por dó. Porque tem 1 bilhão de pessoas para você ter dó no mundo. Vai lá comprando por dó. Não vai não dar valor. Eu não estou falando para você ser uma pessoa ruim. Eu não estou falando para você ser uma pessoa insensível. Mas para de ser impulsivo. Para. Pelo amor de Deus. Segunda coisa. Defina outros modos de lidar com essa situação ou sentimento. O que eu quero dizer? Crie uma outra alternativa. Eu vou comprar? Eu vou fazer tal coisa? Espera aí. Coloca uma outra rotina. Amanhã. Amanhã eu compro. Daqui a 10 minutos. O que é 10 minutos, produção? Nada. O que é 15 minutos? Nada. Coloca um outro método para que você consiga o que quer, mas com alguma dificuldade. Põe uma pequena barreira. Você põe uma pequena barreira. Procure uma alternativa mais saudável. Põe uma pequena barreira. Você vai perceber que uma pequena barreira, muitas vezes, vai inibir o impulso. Uma pequena barreira pode fazer você simplesmente acordar para a vida. 3. Busque uma distração. Muda o foco. Além da barreira que eu falei, muda o foco. Vai almoçar. Vai jantar. Ah, tem uma amiga minha me apresentando uma pessoa. Vai conhecer. Antes da pessoa querer, né, trocar saliva com você, antes da pessoa quiser tirar uma casquinha, primeiro que se você for crente isso não existe, né? Você deve ir para a igreja, buscar Deus, certo, produção? Né? Ficar não é de Deus, mas também se quiser ficar, problema é seu, não tem nada a ver com isso. Cada um colhe o que planta e cada um sabe o que faz. Mas cria uma distração, muda o foco. Muitas vezes eu só estou falando daquilo. Eu só estou pensando naquilo. Isso está alimentando a impulsividade. Está alimentando. Procure uma distração. Procure um ambiente novo. Traga lembranças boas. Lembra que você não é uma pessoa que está morrendo. Porque a impulsividade vai dizer para você o seguinte: se você não tiver isso agora, você não vai ter nunca mais. Se você não comprar isso agora, não vai comprar nunca mais. Não, mentira. Mentira. Vai comprar amanhã, vai comprar depois de amanhã, vai comprar depois de amanhã. Não tem problema nenhum, não tem erro nenhum. Tá? Quarta dica que eu te dou, quer dizer, quarta dica para se livrar da impulsividade. Aprenda com os erros dos outros. Tem um ditado bem clichê, né, que fala que sábio, o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Né? Então, o burro não aprende de jeito nenhum, certo? O burrão, nem com o dos outros, nem com o dele. O inteligente aprende com os erros dele. E o sábio, antes de errar, fala: putz, o camarada fez mal cagada ali. Se eu fizer igual, vai dar cagada também. O que eu vou fazer? Diferente. Então, aprenda com os erros dos outros. Olha para as pessoas, o que elas estão reclamando? Elas estão chorando do quê? Vai lá, dá um consolo. Né? Chama a pessoa e fala: ô, meu irmão, sinto muito, vou orar por você. Mas peraí, o que aconteceu mesmo com você? Puxa, fui comprar um carro assim. Opa, você é inteligente. Desse jeito eu não faço. Nessa eu não caio. Nessa eu não vou. Então, olhe e aprenda como a vida das pessoas impulsivas são destrutivas, tomadas de remorso. E aprenda que Deus tem planos para você. Então, a impulsividade, gente, com certeza é algo péssimo. Mas não quer dizer que a gente nunca vai conseguir vencê-la. Eu já melhorei muito.
Aqui está falando com você um cara impulsivo. Eu literalmente sou muito impulsivo. E tenho todas essas patologias. Tudo que eu escrevi aqui para você, eu falei muito de mim. Essa ideia, principalmente essa ideia de não querer ouvir o outro. De que eu ponho na minha cabeça que eu vou fazer e quem não quer, quem não concorda, quem fala o contrário é do inimigo, me odeia, não quer meu bem, enfim. E Deus me tratou demais. Demais. E eu creio que você precisa vencer isso. Agora, pare, pense e ore. A impulsividade, com certeza, pode tornar você uma pessoa complicada. E pessoas complicadas vivem solitariamente. Pessoas complicadas não se dão bem em lugar nenhum da vida. Pessoas complicadas sofrem. Então, nessa terça-feira, abra o seu coração e viva a vida que Deus tem para você. Certo, produção? Certo. Se você sofre de impulsividade, comenta aí no chat para mim. Se você sofre de impulsividade. Comenta aí no chat. Se está tudo bem, se não está. Comenta aí no chat qual é a situação que você está enfrentando. Se você sofre de impulsividade. É muito importante você comentar aí para a gente orar já já. Orar nesse instante. Eu não quero viver debaixo do jugo do remorso. Eu não quero viver debaixo do jugo da culpa. Eu não quero. Quero ser livre. Quero ser uma pessoa bem resolvida. Quero tomar boas decisões. Quero gastar meu dinheiro com coisa boa. Quero gastar a minha vida com coisa bacana. É Deus que me livre. Ser um animal chucro aí, que sai correndo pelos pastos da vida, sem medir consequências, sem saber quem eu sou. De um lado, a gente falou ontem sobre a indecisão. E hoje a gente fala da impulsividade, que são os extremos. O indeciso, que é o sonso, que está sempre com medo. E o impulso, que é uma coragem irresponsável. Você não mediu as consequências, não sabe quem você está atingindo, mas vai para cima. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua graça, a tua direção, o teu amor, a tua fidelidade. Meu Deus, não há ninguém como tu. Não há ninguém que se compare a ti. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. Aquele a quem devotamos honra, glória, louvor e poder para sempre. Eu sei, meu Deus, que em ti podemos todas as coisas. E eu sei, meu Deus, que em ti podemos chegar mais longe. E eu te peço, Pai querido, toca no coração desses meus irmãos e irmãs que vivem a tirania do impulso, que lamentavelmente estão sofrendo, porque o impulso tem destruído suas vidas. O impulso tem destruído seus sonhos. Trabalham demais, correm para todos os lados. Sempre têm, ó Deus, uma decisão a tomar, mas sempre antes da hora. Sempre criando situações desnecessárias. Sempre antecipando dores, antecipando angústias. Pai, eu te peço, Senhor, coloca um freio nessa pessoa. Freia ela agora. Freia ela para que ela possa desfrutar da vida que o Senhor tem dado a ela. Para que ela possa ter gratidão ao teu nome por todos os benefícios. Ó Deus, cobre com teu sangue e que essa pessoa que está orando comigo agora seja livre do mal. Que nenhuma maldade a toque, que nenhuma maldade a destrua, que nenhuma maldade venha, Senhor, arrebentar com sua vida, mas que ela tenha, ó Pai, é o que eu te peço, tenha um controle, domínio próprio. Eu oro e peço por domínio próprio. Eu oro e peço pela tua direção, que a tua presença as envolva de um jeito que nunca vimos, ouvimos ou pensamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Certo, produção? Mais um programaço para conta. Amanhã eu estou ao vivo aqui no nosso Pensiore. Se você não tem meus livros ainda, entra lá no diegomenin.com. O Deixir, se não me engano, está acabando. Acho que nem tem mais no site, viu? Já vou pedir uma leva. Pega lá para mim. Vou fazer aqui uma merchan dos meus livros. Se você não tem, entra agora lá. Eu te mando agora depois do carnaval. diegomenin.com. Conhece meus livros? O Filho Mais Velho e o Mais Vendido está na 3ª edição. Vai para a 4ª edição agora. Aqui assim vai para a 4ª. Deixe ir, não insista. Esse aqui é livro de cabeceira. Você tem que ter, tá? Livro de cabeceira. Como lidar com os seus finais.
Está estragando sua vida. Nem todas as pessoas que estão com você numa fase da sua vida ficarão com você a história toda. Eu vou te ensinar aqui, ó. Seu destino não está preso a pessoas que te deixam. Depois, você vai ler A Difícil Decisão do Recomeço. Já que deixou aí, você vai entender que recomeço não é feito com alegria. Não, recomeço não é em shopping, recomeço não é dançando, recomeço é com luto. Porque se você está recomeçando é porque alguma coisa quebrou, faliu. Então você vai ler A Difícil Decisão do Recomeço. E ao final de cada capítulo tem Você no Meu Livro. O que é Você no Meu Livro? São perguntas que eu te faço e você responde aqui para mim. Quer dizer, para você, né? Para você refletir, certo? O terceiro que eu escrevi foi Decidir Machuca, Não Decidir Mata. Esse vermelhinho aqui é poderoso. Você tem que ler esse livro aqui. Nós vamos falar sobre a importância da decisão. Fala muito sobre o que a gente está aprendendo essa semana. A indecisão de ontem com o impulso de hoje, tá? Nenhum nem outro. Viver uma vida equilibrada, decidindo, tá? E o caçulinha, quer dizer, o caçulinha até esse mês, porque mês que vem chega o novo, tá? Quando Deus demora, você pode... É o livro que eu escrevi na pandemia, um livro fantástico sobre o tempo de Deus na sua vida e como é angustiante, né, saber que Deus não chegou no tempo que a gente queria, mas o tempo dele é o melhor. Entra no diegomenin.com e glória a Deus. Certo, produção? Mais um programa pra conta. Ó, beijo, te amo, até amanhã. Tchau! Scattiamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Gira musica, gira e non si ferma, come una galla do vento aita. Attira con narina, tamburello e abbacia come sua figliola. Scattamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Sinni e Tunu, i voti si danno, Tuna poco gli peputia. Sindaff e Tunu, i cappotti russi e si ricordano da notte buona. Scattamo stanotte, vini come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla.